5, nenhum animal beberá álcool. 6, nenhum animal matará outro animal. E 7, o meu preferido, até porque depois ele vira a base de todo animalismo. Todos os animais são iguais. Todos os animais são iguais. Esses eram os princípios do animalismo. E aí veio a Revolução. Como é que foi, Pichicha? E aí eles não tinham uma data ali prevista e não sabiam quando ia acontecer. Só que a Revolução foi mais fácil do que eles imaginavam, porque o Sr. Jones tinha perdido um processo, estava endividado e bebia muito. Então, em um dia de muita bebedeira... Os advogados já auxiliando o socialismo desde aquela época. Então, depois de um dia de muita bebedeira, ele simplesmente não colocou ração para os animais. E aí os animais ficaram revoltados com aquilo, né? Estouraram lá o celeiro em busca de ração. E aí o Sr. Jones, com barulho, e seus espiões, chegaram com um chicote na mão, batendo em todos os animais. E aquilo foi a gota d'água. Eles já estavam com fome e ainda estavam apanhando. Então, de uma forma ali quase que natural, sem muita organização, eles colocaram o Sr. Jones e os peões para fora da granja e aí assumiram ali o controle, passando a ser o que eles chamavam de Granja dos Bichos, né? Passou de ser Granja Solar o nome, eles riscaram, virou Granja dos Bichos e aí escreveram esses mandamentos ali nas paredes. E o legal do mandamento é que, em tese, o mandamento ele não seria modificado em momento algum. Só que, ao longo da história, os mandamentos foram bem modificados a favor ali dos porcos, que estavam dominando o controle da granja. Tá, mas aí logo depois que aconteceu a Revolução, eles começaram, né, a trabalhar na granja, deram jeito. Tinha coisas que... Pô, como que o bicho vai fazer sozinho? Mas eles resolveram. Tem até a história do leite, que é curiosa, né? A vaca precisa ser ordenhada. Porque senão ela... Todo dia, a vaca leiteira é assim. E aí os porcos pedra e ela fica com dor nos seios, ó, nas tetas. E aí depois de uma reunião, né, que os bichos iam sair para trabalhar, as vacas começaram a reclamar, porque estavam ali com dor, né, porque não tinham sido ordenhadas. Os porcos, então, eles conseguiram ordenhar as vacas. E aquilo ali rendeu baldes de leite. 4 baldes de leite. 5 baldes de leite. Foram 5? 5 baldes de leite. E aí, nesse momento, os bichos... é mais velho. Pode. Eu ainda não estou convencida que a mimosa não é a vaca. Eu estava procurando. Alguém pesquisa aí, não por favor, se é a mimosa. Eu vou pesquisar, peraí. Porque mimosa, tudo indica que seja vaca. Mimosa é vaca. Sempre foi. Até no Brasil, sei, mimosa são vacas. Tá bom, não vou deixar os especialistas discutirem. E aí a vaca começa a reclamar, as vacas começam a reclamar do leite, eles vão lá, extraem o leite e ficam aqueles 5 baldes de leite. E todos os animais olham para aquilo, porque o próprio livro descreve como se fosse algo muito delicioso. Não era comum, né? Eles terem acesso. Eles não estavam acostumados com isso. E aí entrou o questionamento do que vão fazer com esse leite. E aí Napoleão, que era Na verdade, depois da Revolução, tinham dois porcos que estavam liderando. Napoleão e o Bola de Neve. Aí Napoleão falou, não precisam se preocupar, eu vou resolver o problema do leite, vocês podem trabalhar. Mais tarde descobriram... E ele resolveu, sumiu. Que o leite estava sendo misturado à ração dos porcos. Mas tem muitos pontos que dá para destacar aqui. Peraí. A mimosa, a égua branca, eu falei que é uma égua branca. Fútil, que puxava o aral do Sr. Jones. Isso. Então, era uma égua, né? Eu respeito seu posicionamento, mas um posicionamento burro, porque eu tô certo. Ela requebrava graciosamente e chupava torrões de açúcar. Isso. Voltando a esse ponto da Revolução, tem o primeiro momento Sêneca aqui. O Sêneca tem uma frase, ele fala isso... teremos um momento Sêneca? Sim, lógico, né? Sobre a brevidade da vida. Ele diz que o povo esfomeado não aceita razões, nem se acalma com o que é justo, nem se dobra por nenhum apelo. Então, a Revolução estourou quando as condições que já eram ruins ficaram ainda piores. Exato. Aí veio a Revolução. Só que a Revolução teve uma batalha para acontecer a Revolução. E nessa batalha, o Bola de Neve, ele deu provas de valentia. Tanto que após a batalha criaram uma condecoração. A Herói Animal, que foi dada ao Bola de Neve. De primeira classe. De primeira classe. Teve também, depois criaram a medalha Herói Animal, em homenagem póstuma a uma ovelha que morreu, né? Em outras batalhas teve mais premiações. E o Napoleão, ele ficou na retaguarda. Ele não fez nada, apesar de ser um porco grande, né? Sim. Até uma aparência mais ameaçadora. Então, o Bola de Neve, ele era um cara comprometido com a Revolução. Talvez até mostre uma certa preferência do Orwell pela figura do Trotsky, né? Que acabou sendo exilado, foi parar no México e depois ele foi morto indiretamente pelo Stalin. Aliás, indiretamente que não foi o Stalin que matou, mas por ordem do Stalin ele acabou sendo assassinado.
E o Bola de Neve parecia ser um camarada bem intencionado, de fato. Parecia. Ele era estudava, ele teve a apaixonado. ideia do moinho de vento, botou em Teve. votação. Na hora que ele ia ganhar a votação, ele foi expulso da granja. Só que você viu como é que foi a votação também? Na votação, você tinha duas correntes lembro divididas, dessa né? parte, Como em gente. toda democracia. Expliquem essa parte, aproveita, porque eu não lembro. O Bola Processo de Neve e o democrático, Napoleão, pô. eles estavam sempre contrários. O Sim. que um defendia, o outro criticava. Sim. E os bichos não tinham muito ali poder de assimilar as ideias. Eles sempre concordavam com o que falava por último. Exatamente. Já mostra como é que os bichos... o Orwell, ele trata os bichos como se fosse o grosso da população. É incrível, massa. na verdade, no livro, como ele bota os estereótipos. As ovelhas, por exemplo, são alguns animais mais burros pro Orwell. Ele fala, as ovelhas só repetem o que alguém fala. É o grosso da massa sem nenhum senso crítico. O Sansão era um cavalo muito trabalhador, muito respeitado pelos outros, de muito caráter, mas também não tinha um brilhantismo intelectual. Era a classe trabalhadora devotada ao trabalho. Tá. Você tinha outros animais que eram descrentes na Revolução, que é o meu preferido, que é o Benjamin, o burro. Toda vez que perguntavam para o Benjamin alguma coisa, né? Aí a Revolução, o que você acha? Ele só respondia... você nunca viu um burro morto, né? Os burros vivem muito. No sentido de, olha, eu já vi esse filme acontecer outras vezes. Ele era o animal mais idoso da fazenda. E você tinha, dentro dos porcos, a classe dirigente, mas tinha lá a figura do Garganta, que era o porco orador. Então, as ovelhas, por exemplo, tendiam a concordar com o Garganta. Mas como os animais não tinham senso crítico, acontecia isso. Era um contra o outro e os animais sempre concordavam com o último a falar. O preferido do Bruno era É o Benjamin. o Benjamin. O meu preferido acho que era o Sansão. Eu gosto de Sansão também. Ele tem aquele lema já de que trabalharei sempre mais quando as coisas derem errado, mas o problema Trabalha do Sansão é que Napoleão tem sempre razão, Exatamente. né? Então, se eu tivesse que escolher um personagem para entrar no lugar, certamente ficaria no lugar do Napoleão. Porque Ele- ter a ordem ali e beber a cervejinha no final do dia. Bichicha sempre, espanparrão. Do que Bichicha ficar mostrando as trabalhando raízes e dela. ser submissa o tempo todo. Mas nessa divisão entre os dois, né, Bola de Neve e Napoleão, os animais eles tendiam a concordar com o último a falar. Só que as propostas eram diametralmente opostas. O Bola de Neve queria construir um moinho de vento. E ele falava, vamos trabalhar mais agora, mas trabalharemos menos no A futuro. promessa do moinho de vento era muito boa, né? 3 Era. dias de trabalho na semana, baia quentinha, com energia. Exatamente. Ele falava que ia fazer O semana que, de que o 3 dias de moinho de trabalho. vento faz, vocês estão falando? Vai gerar energia, no Sim, final das só contas. explicar para as pessoas. E a proposta do Napoleão era, não vamos fazer moinho de vento. A proposta dele era manjedoura cheia agora. Então ficou aquela divisão entre, e aí, quem quer um moinho, quem não quer. Só que no filme que a gente viu, é engraçado que quando eles estão discutindo, o Bola de Neve ele começa falando assim, a semana vai ser de 6 dias de trabalho. Aí o Napoleão fala, besteira, dele fala 5, 4. Então ele vai Daqui a fazendo pouco igual... um dia de trabalho, na semana inteira. Não Ele tinha vai fazendo como. igual político que vai falando, salário mínimo vai ser 2 mil, 3 mil, 4 mil. O cara vai aumentando a promessa para ele ganhar no processo democrático. Então isso já mostra ali. Só que no final ele não ganha. Na hora da votação ali, Napoleão surgiu com 9 cachorros que ninguém sabia de onde tinham saído. Na verdade, ele tinha roubado, né? Esses cachorros ali no momento que eles nasceram, esses Logo filhotes. no começo ele pegou para criar. E aí porque- ficou criando. E depois viraram ali... Feras seguranças ali dele seguranças que dele. ele usava para conseguir o que ele queria. Então, se alguém levantava algo contra ele, os cachorros estavam ali para ameaçar. Qual é a analogia que a gente faz com isso? A polícia, Forças como Armadas, se fosse é um o domínio das exército Forças próprio. Armadas. Seja É. proteger o interesse de quem... O que todo tirano faz quando ele chega no poder? Qual é a primeira coisa que está lá Ele na domina cartilha a dos força. tiranos? Ele domina a força. Sim, ele já dominou a força, mas o que ele faz para não ter revolta contra ele depois? Ele também priva os outros de ter meios de reagir. Sim. Tira Então, as armas da ele população. desarma e- a população. Desarma a população. Você pode pegar na cartilha de todo tirano, eles fizeram a mesma coisa, desarmar a população. Mas tem outras analogias aí também, porque quando os filhotes nasceram, Napoleão pegou os filhotes, porque ele queria cuidar da nova geração também. É a mesma Mas coisa foi que se faz escondido, hoje. né? Ele Não, ele criou. pegou, que depois ninguém mais lembrava Ninguém disso. mais lembrava Ah, dos tá. filhotes. Ele Os ficou bichos têm cuidando uma dos memória muito filhotes curta o tempo também. inteiro. Então sumiram os filhotes e ninguém lembrava. E depois, quando apareceram, já eram ali totalmente pouco como a programados população, não para é mesmo? proteger o Napoleão. Que também Mas era isso. esquecia de tudo. Nessa hora ele mostra duas coisas. Como é importante você dominar a nova geração, o processo de educação, porque afinal todo poder se baseia em histórias, quem conta as histórias tem poder. E o outro ponto era o domínio das Forças Armadas. Porque a partir do ponto que ele tinha esses animais, ele botou o Bola de Neve para correr, mandou embora. E aí ficam as interpretações, né? Será que ele foi embora mesmo? E Será no que filme, ele foi morto? no filme dá a entender que os cães se livraram dele, no livro fica em aberto. Não Sim. tem uma
uma resposta quanto a isso. Ele foi exilado só, parece. Exatamente, igual o Stalin fez com o Trotsky. E depois disso, o Napoleão ele fala que vai concentrar o esforço intelectual das decisões da Granja sobre ele mesmo, assumindo um grande fardo, afinal de contas, né? Exato. E até por isso que os porcos tinham essa ração reforçada com leite e maçãs. Eles precisavam do leite e da maçã porque era cientificamente comprovado Muito que isso bom. fazia bem aos porcos. E ninguém Exatamente. queria que o Sr. Jones voltasse, não era mesmo? Então os era animais isso. concordavam. Eram Deixa duas, o eram leite duas e a coisas, maçã. né? Era o argumento científico. Cientistas diziam, segundo o Garganta, né? Ele provou para os animais, não é cientificamente O comprovado. Garganta é genial na história, né? Porque ele tem uma lábia muito boa e o próprio livro descreve, né? Que ele dá saltos de um lado para o outro, abanando o seu rabicho. A maneira como ele argumenta é muito persuasiva. E ele consegue convencer todos os bichos, porque os bichos eles têm uma memória muito ruim, e aí entra alguém com uma oratória muito boa, né? E o Garganta chega várias vezes a falar o seguinte: eu tenho documentos que comprovam isso, mas como vocês não sabem ler, Não tem então, como vocês lerem. não tem como mostrar para vocês. E aí eles vão com base nisso, sempre conseguindo passar E foi ali assim tudo que o Napoleão que queria. os porcos passaram a habitar a casa do Sr. Jones, né? No começo da Revolução, ficou decidido que a casa ia ser um museu. Ninguém ia morar lá, nenhum animal ia morar lá. E aí, depois que Bola de Neve Tanto é é que não expulso, podia dormir na cama com... tinha Não, esse não podia mandamento, dormir não em pode dormir cama. na cama. Não Sim. podia dormir em cama, só que aí depois mudou para não pode dormir em cama com lençóis. Porque, Sem segundo o lençol Garganta, pode. os lençóis que são a opressão. Com Os certeza. lençóis são opressores, não a cama, entendeu? Eu concordo, porque eu gastei horrores nos meus lençóis lá em casa. Mas esse ponto é novamente muito simbólico. Eles iam transformar a casa num museu, para que você não se esqueça do passado, não é? Sim. E de repente resolvem mudar, porque os porcos vão passar a habitar a casa, porque aquela é uma região mais condizente à dignidade do líder, do Napoleão. E destroem o museu. Isso mostra também como eles começam a modificar o passado. Porque o Bola de Neve, ele foi exilado. Antes ele era herói, não era? Antes ele era o cara do plano do moinho de vento. Assim que ele foi embora, o Napoleão assume o plano do moinho de vento. Aí o Garganta fala: na verdade, camaradas, esse plano era do Napoleão desde o começo. Os animais ficam confusos, ele fala: estratégia, camaradas, estratégia. E é muito louco se a gente fizer um paralelo com qualquer coisa que aconteça nos nossos governos aqui, né? Exato. É sempre um tudo que criticando dá o outro e depois certo, o assumindo. cara muda o nome falando sempre foi meu. E as pessoas esquecem, né? Exatamente isso. É, por Só exemplo- pegam um projeto e mudam o nome e agora... O exemplo projeto do é Bolsa ótimo. Família, por exemplo, que existe desde 1990, que Veio aí com o Fernando Henrique. foi juntando, o Fernando Henrique fez, aí foi juntando com outros projetos, mas era a mesma ideia, e aí virou Bolsa Família. E agora vai mudar de nome E também. agora vai mudar de nome. Porque é o que o político faz, pô. Ele quer assumir Ele os louros assume daquilo, os né? louros do que dá certo. E Exatamente. o que dá errado, ele finge que não existe. Aí ele culpa o Bola de Neve, que é o que acontece aqui. O Napoleão assumiu que o plano do moinho de vento para gerar energia era dele. E além disso, na fazenda, tudo que dava errado agora era culpa do Bola de Neve e de espiões infiltrados pelo Bola de Neve na fazenda. Muito bom isso. Então, a revolução estava o tempo todo procurando os contra-revolucionários, né? Pessoas que apoiavam o Bola de Neve. E a fazenda tinha vizinhos, inclusive. Então, o Orwell, ele é brilhante a maneira como ele usa os animais para demonstrar as fraquezas humanas e deixar a história muito interessante. E esses vizinhos, ora se falava que o Bola de Neve estava em uma fazenda, ora em outra, né? Tudo Porque para fazer comércio de acordo com a conveniência do que Napoleão desejava. Exatamente. Então, a hora ele fazia comércio com uma fazenda, o Bola de Neve está na outra. Aí depois o Garganta chegava, na verdade, descobriu-se que Bola de Neve, desde o começo, não está na fazenda Pilkington, ela está na fazenda do Sr. Pinchfield. E por que isso? E vivendo em grande luxo. Ele falava assim ainda. E vivendo em grande luxo. E por que tinha que ter essa justificativa? Porque lá no começo, no discurso do Major, dentro dos princípios que ele colocou, existiam vários, né? Inclusive não adotar ali os vícios dos humanos. Não fazer comércio. Mas um dos princípios era não fazer comércio. Então, quando Napoleão falou que iria fazer comércio com as grandes vizinhas, os bichos não entenderam nada. Tipo, eles tinham uma vaga lembrança de que Não podia. não poderia ter Não comércio. era para ser E feito. aí alguns começaram a questionar. E Garganta até diz nesse momento: não há provas quanto a isso, não tem nada escrito quanto a isso em lugar nenhum. Vocês não têm certeza que vocês não estavam sonhando? Ou que isso não foi uma invenção de Bola de Neve? Sempre sobrando por Bola de Neve, que já não estava mais sempre na... Bola de Neve. E esses granjeiros, inicialmente, é lógico que eles não foram simpáticos à Revolução.
Porque a ideia dos animais era espalhar a revolução pela Sim. Inglaterra. Eles tinham até uma canção, a Bichos da Inglaterra. E saíam mandando os pombos para levar notícias para outras fazendas. E então, os fazendeiros até se organizaram para tentar tomar a fazenda de volta. Só que eles não contavam que o Bola de Neve, que estava na fazenda ainda, havia lido uma obra de Júlio César. E estava pronto... Ele tinha lido. Tinha lido uma obra de Júlio César. Eu entendi. O Bola de Neve também queria dar educação para os animais. Ele Só que tentou. ele não conseguiu, né? Não conseguiu. Porque eles eram muito burros, tadinhos. Vários animais não conseguiam ter a educação que ele queria. Não tinha interesse também, né? Não tinham. Eles estavam no que estava ali. Não tinha interesse. Entendi. Mas eles venceram a batalha. Bola de Neve foi sagrado herói, o Sansão também. Só que depois descobriu-se que Bola de Neve era um traidor. E havia provas quanto a isso, mas infelizmente os animais não sabiam ler. Então não tinha como mostrar para ele esses documentos que eram escritos a próprio punho por Bola de Neve. É muito bom. É muito boa a maneira como ele bota. Amor, tô sentindo as falta coisas. de trechos. Eu tô lendo uns Você trechos não tá trazendo aqui. trechos. Não, tem.